Olá, tudo bem? Prazer, me chamo Davi. Sou estudante do Valfrido Maciel Monteiro, a escola localizada no Morro do Abrigo, bairro São Francisco, e hoje estou aqui apresentando mais uma vez o podcast Fala Estudante, um projeto associado aos Jovens em Ação. E hoje estou aqui com o professor César Quintim para apresentar mais um episódio desse programa. Vamos iniciar bem essa conversa. Qual foi o principal motivo de você começar a querer dar aula para as pessoas, querer ensinar, ter esse gosto de ensinar? Então, boa noite, eu sou César, sou professor na Escola Patrícia Viviani. Eu dou aula lá há 3 anos, desde que fui chamado no concurso, aula de língua inglesa. E respondendo a sua pergunta, como eu descobri, né, achei que seria professor. As questões foram assim, eu tinha um outro sonho antes de ser professor. Eu queria ser dentista. Olha só, queria ser dentista, ganhei uma bolsa de estudos, inclusive, mas na época eu estava com um pouco de receio de ir para São Paulo, no segundo ano do ensino médio, sozinho, né? E eu era assim uma criança, um adolescente muito preso em casa, minha família tradicional de Caiçaras, então era só de casa para a escola, de casa para a igreja, então eu não tinha muita liberdade assim para sair para qualquer lugar, né? E eu achei que não seria uma coisa não seria possível naquele momento, com 16 anos. E aí eu fui deixando esse sonho, né, de lado, mas eu fui tendo outros sonhos, né, a partir do momento que fui para o terceiro ano do ensino médio e depois terminei a escola também. No terceiro ano do ensino médio eu comecei a me interessar por direito, fazer faculdade de direito, mas só que também não quis. E fiquei em dúvida em muitas áreas. Fiquei em dúvida entre jornalismo, fiquei em dúvida entre letras, fiquei em dúvida entre biologia. Mas lá na minha região, muita gente estava fazendo biologia. Aí eu falei assim, não vou ser mais um a fazer biologia também. Vou deixar a biologia um pouco mais para frente. E se eu estou interessado em fazer direito, acho que uma faculdade de letras seria interessante para iniciar, para ter uma base de leitura. E aí fiz a faculdade de letras. E a partir do momento que comecei a fazer a faculdade de letras, fiz 3 meses, né, de letras, eu já me inscrevi na diretoria de ensino para dar aula de substituição no Estado. E aí fui substituto no Estado. Com 18 anos, eu já estava em sala de aula, dando aula para alunos de 17 anos. Né? E aí eu fui me descobrindo, né, e fui gostando de ser professor, fui fazendo mais cursos, né, assim, na medida do possível, né? Não dispunha de muito dinheiro para estudar, né? Sou filho de pescador, de caiçara, e eu também pescava com meu pai até os 18 anos. Mas assim, para mim não estava tranquilo somente ser pescador. Queria ser pescador e fazer um curso superior também. E acabei decidindo fazer letras, gostei e fiz mais outros cursos. Fiz pedagogia, fiz gestão escolar e outros cursos. Entendo. E uma coisa que eu percebi enquanto eu estava lendo assim sobre você tem aulas bastante diversificadas, você puxa bastante a língua do estudante, né? Sim. Se você sempre busca puxar assuntos atuais, como puxar desenhos, músicas, filmes, como é que você trabalha isso mais ou menos? Sim, eu gosto de conversar muito com os estudantes, além do conteúdo que eu levo para a escola. E para sondar mesmo qual é o repertório que eles têm, para a partir daí inserir novos conhecimentos, né? E eles trazem muito, eles gostam muito de música, assim como eu gostava de muitas músicas em inglês. Então comecei a me interessar por inglês pelas músicas. Eu comprava pôster nas bancas de jornal que vinha com a letra das músicas traduzidas. E na época que eu estudava era só um dicionáriozinho pequeno, parecendo aquelas bíblias pequenas que dão na escola. E aqueles dicionáriozinhos eram, tipo assim, quem tinha era como se fosse a pessoa ter muita coisa. Era uma ostentação um aluno ter um dicionário na época, né? E hoje eles têm, né, à disposição e não valorizam tanto, né? Gostaria que valorizassem mais. Mas aí é um outro assunto. E aí eu comecei a levar as músicas que eu gosto, as músicas dos anos 2000 que eu curtia quando eu era adolescente. E eles foram gostando das músicas que eu gostava, que ainda gosto, que ainda escuto. E é fácil trabalhar essas músicas, porque quando eu vejo o tema, por exemplo, um tema sobre verbo, um tempo verbal, eu sei justamente a música que aborda aquele tempo verbal. E eu levo a música
né, apresento a música primeiro, depois eu levo o videoclipe. Gosto muito de colocar o artista cantando ao vivo, né, para eles verem também a qualidade vocal do artista. E eles vão se interessando, e a gente vai ouvindo mais músicas, eles vão dizendo as músicas que gostam, e eu vou fazendo uma curadoria, né, daquela música que eu consigo levar para a sala de aula e consigo ensinar inglês com aquela música. Também uso bastante trecho de filme, de série, uso bastante exemplo, até para quando a gente vai trabalhar algum tipo de animal em inglês, né, que normalmente eu uso Pokémon, porque Pokémon tem nome de animais, né? Os ataques desses Pokémons, a defesa tem também o nome, né, em inglês. E eles gostam muito de jogar videogame, né? Então é uma outra coisa também que dá para puxar com os alunos. Então levo muita música, levo exemplo de desenhos, filmes, séries, animes, videogames, né? Cultura pop no geral. Uhum. E você gostaria, além de levar o seu projeto de clube literário, e levar mais esse projeto de, não dá para se dizer um projeto, mas esse modo de aula para outras escolas, para as pessoas verem o trabalho que você faz com seus alunos? Sim. Esse clube de leitura que eu criei não foi assim. Foi a primeira ideia criar um clube de leitura. A princípio foi uma necessidade. A escola tem sempre alguma ausência de professor e eu tenho disponibilidade para dar algumas aulas eventuais. E nas minhas aulas de eventual, eu sempre levava algum texto da minha área, né, que é a minha área de língua portuguesa, língua inglesa, sempre levava alguma coisa de literatura. E eles foram gostando, né, de ler, foram gostando dos textos. E aí eu acabei pensando comigo, né, por que não, a partir dessa necessidade de substituição de aulas, fazer um projeto que promova a leitura literária na escola. E foi a partir daí que eu criei o Clube de Leitura Literária, né? Teve 8 encontros no ano passado, cada um assim com uma temática. Comecei primeiro com gêneros textuais e depois eu fui passando para autores. Esse ano eu tenho intenção de continuar e também de ampliar para uma oficina de escrita, que eu percebi bastante dificuldade de escrita nos alunos, né? Assim, e também muita potencialidade também de outros alunos para escrever. Então, seriam grupos produtivos ali em que os próprios alunos iam se apoiando, né, incentivando um ao outro e passando dicas para os outros para melhorarem, tanto na leitura quanto na escrita. Gostaria, sim, de levar para outras escolas, mas, por enquanto, eu só estou na Patrícia Viviane. Minha sede é no Maria Francisca, né? Ainda não pisei ainda na sede em sala de aula para dar aula lá na Maria Francisca, mas pode ser que o clube de leitura vá para a Escola Maria Francisca, que é uma outra escola em outro bairro, outra comunidade. Sim. E você, olhando todo esse projeto, eu percebo que você sempre tem um carinho pelos seus alunos, você sempre percebe, assim, o bom de você ser um professor novo, começou cedo, você percebeu, assim, você sempre estava muito ligado aos jovens. E isso acaba gerando uma familiaridade maior, assim. Então, dá para se perceber que os alunos devem gostar bastante de você. Sim, isso é verdade. E quando eu tinha 18 anos, né, eu dava aula para alunos de 17 anos, 16, né? Acho que você deve ter quantos anos? 14 anos? 14 anos. E aí você é mais alto do que eu, né? Porque eu sou pequenininho mesmo, sou baixinho, né? E na escola vinham os alunos, né, de quase 2 metros de altura me cumprimentar, estavam no ensino médio. E eu era menor do que muitos alunos, né, na escola, no ensino médio. Também sou menor do que você, né, de estatura. E eles, assim, e é uma coisa curiosa, porque na escola não era muito assim de ser amigo de todo mundo na escola. Eu era um aluno tímido até. Eu focava bastante em estudar, tinha alguns amigos, mas era um grupo menor. E aí eu pude meio que não realizar um sonho, mas uma falta que eu tinha em ter mais proximidade com todos os colegas na escola, eu acabei realizando na escola com os alunos, porque eu tinha que contagiar toda a sala, né, com o meu ensino, com o meu jeito, né, e eles foram, né, foram meio que sendo meus amigos, né, de uma certa forma. Eu não sou aquele professor que é muito amigo e deixa o aluno fazer o que quer. Eu tenho os limites, é claro, né?
Mas só que eles entendem bem, assim, é um bom acordo que a gente tem, eles me respeitam, respeitam eles também. Eles, tô passando no corredor, eles vêm me abraçar no corredor, né? Que bom que você veio hoje, ou quando eu substituo algum professor, que bom que é você. Então é muito bom ouvir isso. Os alunos devem ter um carinho bem grande por você. Quando um professor ele cria essa familiaridade, normalmente os alunos têm muito mais carinho por ele. Diferente de um professor que é mais... Tudo bem que alguns professores são mais linha dura, mas ainda assim você consegue manter uma familiaridade, diferente de alguns outros. Não todos da área, mas sim, alguns não conseguem ser muito familiar, não conseguem ter muito uma amizade. Ele se mantém muito mais na dele do que você conseguir conversar com ele, sabe? Sim. Eu, falando sobre isso, eu lembro de um teórico da educação, Vygotsky, né? Ele fala muito sobre essa questão da afetividade, de afetar o outro, né, de alguma forma, com a sua maneira de ser, ou identificação. Para que o aluno ele aprenda, ele precisa ter alguma identificação ou gostar do professor. Ninguém aprende com quem não gosta, né? Então, eu fico pensando nisso. Será que os alunos gostam de mim, né? Não fico sofrendo por isso, mas eu fico muito preocupado com isso, né? De que forma eu estou me posicionando com eles para que eles tenham afeto por mim, né? E é isso que eu prezo nas relações assim na escola, que se o aluno não gostar de mim, ele não vai aprender. Um aluno, né? o aluno ele sempre vai buscar um motivo para querer aprender, mesmo que ele não pareça. Ele sempre vai buscar o conhecimento, mesmo que ele não pareça querer. Sim. E às vezes é mais um incentivo, você dar um incentivo ao aluno para ele poder querer aprender mais. Eu gosto desse tipo de professor e eu acho que eu gostaria também de ter umas aulas com você, para poder dar uma olhada. E mudando um pouco mais desse assunto sobre as escolas em si, ao longo da sua caminhada, você construiu uma formação ampla, bastante ampla, que eu dei uma olhada, você tem uma puta de uma gama de conhecimento. E em que momento a linguagem e a leitura parou de ser uma coisa tipo só de estudo e começou a virar uma missão para você ensinar as pessoas, para você ver assim e você brilhar os olhos? Ah, sim. Então, recentemente, não tão recente assim, mas há alguns anos, eu tenho percebido que eu tenho fomentado muito a leitura e ensinado muito em sala de aula, matérias relacionadas a linguagens, mas eu também percebi que eu tenho muita necessidade de escrever, né? Então, eu acho que a leitura, né, essa questão de incentivar os alunos acabou me incentivando também a sair da zona de conforto e escrever um pouco mais. Eu tenho escrito muita teoria, né, relacionada à linguagem. Eu escrevi bastante, eu fiz uma dissertação um tempo atrás, né, entreguei uma dissertação no curso de mestrado, e é um texto de mais de 100 páginas. Então, assim, eu me dediquei bastante para escrever 100 páginas, né, de teoria, e fiquei pensando, né, nossa, eu escrevo tanta teoria, né, escrevo tanto artigo sobre aprendizagem, sobre maneiras de ensinar, mas só que a questão da literatura, que faz parte da minha vida desde quando eu sou criança, que eu percebi depois de algum tempo de formado que quem me incentivou na linguagem mesmo, na literatura, foi meu pai, minha mãe. E a minha mãe foi minha primeira professora na escola que eu estudei, na educação infantil. Eu tinha muita curiosidade em aprender a escrever. Então, eu pegava as letras que eu aprendia do alfabeto e escrevia no papel e dava para ela ler. Aí ela falava mãe, o que está escrito aqui? E ela dizia assim, não está escrito nada, que eu só colocava consoante. Aí, a partir do momento que eu aprendi que teria que ter mais vogais também no meio das letras para formar uma sílaba, e aí fui formando as primeiras palavras, e eu queria muito aprender a ler para ler Gibi da Mônica, a Turma da Mônica. Eu adorava Gibi da Magali e do Chico Bento. Então, eram esses que eu priorizava na leitura. E gostava muito de ouvir meu pai contar história. Meu pai, ele teve pouco estudo, né? Ele teve que trabalhar muito cedo para cuidar dos irmãos.
Mas ele sempre ouvia histórias da avó dele, eu acho que talvez ela dos avós ou dos pais dela também, e ele contava muita história para mim. E aquilo foi mexendo com o meu imaginário, né? De certa forma, sem saber, meus pais estavam me incentivando e me ensinando em casa os campos de experiências da educação infantil. Então, por isso que eu acho que eu aprendi muito cedo e quis aprender muito cedo, que eu tinha pessoas que me incentivavam mesmo sem saber. E essas histórias que eu passei lá em Ubatuba, lá em Maranduba, eu já tenho algumas histórias escritas, inclusive uma delas se chama Um Gibi, um X-Salada, porque era o que eu pedia para minha mãe quando a minha mãe ia para a cidade para pagar alguma conta, que a gente não pagava no Pix, né? Tinha que ir na loja, pagar diretamente na loja, né? Ela falava assim, eu tô indo para a cidade, você quer que eu traga alguma coisa? Aí eu falava, né? Eu quero um gibi e um x-salada. Então, essa é a história do gibi e um x-salada, né? Que eu conto da minha paixão pela leitura, pelos gibis, e que eu gostava muito desse momento, que minha mãe chegava com o meu gibi para eu ler, comendo ali um x-salada, mesmo com aquele alface murcho mesmo, né? Mas é uma nostalgia, uma memória afetiva muito, muito gostosa de lembrar disso, né? De como eu me interessava pela leitura e quanto eu fomento a leitura hoje em dia para os meus alunos. Sempre estou vendo os alunos lendo com um livrinho na mão, já fico feliz que eles estão lendo, né, que sai um pouco da tela, não pode usar celular na escola, então eles estão lendo bastante na escola. Isso para mim é muito gratificante. E eles querem muito ler meu livro. Eles falam, que dia você vai lançar o seu livro? Porque eu quero ler, eu quero um livro, eu quero uma cópia para mim. E já tem um monte, já está um monte já encaminhado. É isso aí. E uma última pergunta. De livros, assim, qual foi o seu que você mais gostou? O livro seu favorito? Ou um gênero também, textual, um autor? Bom, o que mais me marcou é um livro que eu li talvez 10 vezes, né, aproximadamente. Eu li O Jardim Secreto. Não é da literatura brasileira, né, é uma literatura inglesa. E O Jardim Secreto tem até filme, tem desenho, né, desse livro. E é a história de uma menina que ela fica órfã lá na Índia, tem um terremoto lá na Índia, e ela tem que morar com um tio no interior da Inglaterra. E lá ela tem vários desafios, até com ela mesma, porque era uma menina muito fechada, era uma menina criada por babás, né? Era uma menina muito mimada e tratava muito mal os outros. E nessa nova casa, uma casa em um tio que era um pouco ausente, ela teve que aprender a lidar com os empregados da casa e também a ser uma pessoa mais humilde. E lá tem um jardim secreto, era um jardim que estava trancado, onde a tia dela morreu e o tio trancou. E esse jardim ele se transforma ao mesmo tempo que a Mary, que é a protagonista, ela se transforma. Então é uma mudança no jardim, que está todo bagunçado, todo cheio de mato, e ela também toda bagunçada, cheia de coisas ruins por dentro, que ela vai se transformando uma pessoa melhor. Então esse livro me marcou bastante. É claro que Harry Potter marcou também, né? História fantástica. E um livro que eu tenho lido bastante para os alunos, inclusive esse ano, eu li O Menino no Espelho, que é do Fernando Sabino, que conta mesmo as memórias de infância. Então, são esses os livros que eu tenho lido atualmente. Você gosta bastante desses livros que puxam mais para as memórias dos personagens, que desconstroem uma narrativa mais silenciosa e não que o cenário demonstra a evolução do próprio personagem. Isso. Eu gosto de ler mistério também, essas coisas de desvendar crime, essas coisas eu gosto bastante de mistério. Mas é isso, eu gosto muito de fantasia e de evolução pessoal. Eu não gosto muito de autoajuda, não gosto. Sim. Esse gênero eu não gosto muito. Mas é isso. Eu também tenho. O último livro que eu li era A Garota do Lago. Era um livro de suspense, um bom livro. Eu li ele e, nossa, eu passei umas 2 semanas tentando descobrir o que ia estar tentando acontecer, tentando descobrir a construção do personagem, que ele é dividido em 2 versões. Ele é uma versão do passado e uma versão do atual. E vai dividindo essas 2 personagens até a gente descobrir que é um caso de assassinato, que aí a gente descobre o que aconteceu no final. São 2 livros? É um livro, só que com 2 versões. Então, por exemplo, é um capítulo, aí
É um capítulo contando o passado, depois é um capítulo contando o presente. Ah, tá. E aí, Saltos temporais. saltos temporais. E aí mostra as duas perspectivas e a gente vai vendo como funciona a personagem no geral. As personagens, todos os personagens são muito bem apresentados naquele livro. Eu adoro ele do fundo do meu coração. Legal, vou ler. É um bom livro. Muito obrigado, professor, por você ter dado esse tempo pra gente conversar e ver você aqui. Adorei cada tempo que a gente conversou aqui. Se tem alguma coisa para falar para os seus alunos ou para dar uma última fala em geral? Assim, eu gostaria de dar um recado para os meus alunos e para todos os outros alunos da rede de São Sebastião, Brasil, né? Não sei a abrangência que vai ter esse vídeo, mas é que estudar, né, é uma das melhores coisas, maiores atos, né, que a gente pode ter enquanto pessoa, cidadão, porque o conhecimento é algo que parece uma frase bem clichê, né? Que o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Mas o conhecimento ele abre portas, muitas portas, né? Eu se não tivesse estudado, eu não teria tido as oportunidades que tenho e ainda sonho em ter, né? Eu ainda não realizei todos os meus sonhos, mas eu acredito que a partir da educação, né, desse primeiro passo que a gente dá de querer estudar, querer aprender, querer saber mais, é o primeiro passo para a gente ter uma evolução aí, tanto pessoal quanto profissional, né? A gente não deixa de aprender nunca, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa em todos os lugares. E é isso. E compartilhar também, né? O que aprendeu. É muito positivo compartilhar o que aprendeu. Mais uma vez, obrigado, professor, por ter nos dado esse tempo. Agradeço de coração mesmo. E nos siga nas redes sociais, Seduc São Sebá e também Jovens em Ação em São Sebá. Deixe o seu like, compartilhe. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Muito obrigado.